alunos de todo o Brasil, aqui é o professor Leandrinho com mais uma aula no canal Física para Leigos e hoje trazendo uma super dica para vocês. Como eu posso relacionar duas escalas termométricas se eu não conheço a expressão que relaciona elas? Uai, como é que eu posso fazer isso? Realmente não sei. Fique ligado, pegue seu papel, sua caneta, seu lápis, sua borracha e vamos aos estudos! Voltamos em definitivo e se você caiu de paraquedas aqui no Física para Leigos, vai, se inscreve, não dá trabalho nenhum, você vai ali inscrever-se aqui no canal. Aqui você encontra playlists com resolução de questões vestibular, você encontra dicas em física, você encontra também os 10 mais conteúdos que caem no Enem, entre outros vídeos. Então vai lá, dê uma passada no canal, visite, claro, depois de se inscrever e também depois que assistir, deixe seu joinha, curta lá, para dar um engajamento aqui no canal, beleza? Então, como eu disse na introdução, como eu faço para relacionar duas escalas termométricas se eu não conheço elas? Por exemplo, se ninguém entendeu na introdução, vou tentar ser um pouco mais claro. Eu coloquei ali a relação entre a escala Celsius e Fahrenheit, que são duas escalas que são muito utilizadas no mundo, tá? E principalmente aqui no nosso ensino médio, no ensino de termologia. A gente faz muitas questões relacionando essas duas escalas, convertendo de uma unidade para outra. E aí vocês já conhecem a expressão, né? TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Quem é TC? Uma temperatura qualquer em Celsius que você deseja converter para TF, que é a temperatura qualquer em Fahrenheit, ou vice-versa. Então é essa expressão, através da proporção, que nós sabemos que se eu tenho dois termômetros, tá, que vão medir a mesma coisa, então você pode medir ou na escala Celsius, na escala Fahrenheit, dando valores diferentes. Numericamente, em escalas, em pontos, foram criados medindo o quê? O ponto de fusão do gelo, os dois extremos, e o ponto de ebulição da água, assim que elas foram criadas, perfeito? Ou você pode ter uma função, como eu coloquei ali embaixo. Como encontrar a temperatura em Fahrenheit? Será 1,8 TC, que é a temperatura em Celsius, mais 32. Então, por exemplo, se o verão de uma cidade foi de no máximo 42 graus Celsius, qual seria essa temperatura em Fahrenheit? Você pode encontrar através dessa expressão. Agora, e se você não conhece nenhuma das duas escalas, como é meu exemplo lá embaixo, grau X e grau Y, ou relacionar uma escala conhecida com uma desconhecida, Celsius com X, como que eu vou fazer? Olha só, eu disse no início o quê? Que essas escalas, elas são proporcionais, tá? Ou seja, elas foram criadas baseadas em pontos de fusão e ebulição de uma mesma substância, no caso, água, como nós vimos, né? Então, vamos supor uma coisa muito simples. Eu não vou ficar aqui usando a proporção matemática, relação entre alturas, teorema de Thales, para vocês aqui complicar a cabeça de vocês, não. Eu vou logo na nossa regrinha, que aqui é a dica, né? Então, nós vamos diretamente para a regrinha, chamada orelhinha-orelhão. Olhando que coisa louca é essa orelhinha-orelhão? Muito simples. Como que nós chegamos à relação TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9? Nós fizemos orelhinha e orelhão pegando pontos na escala Celsius e orelhinha e orelhão pegando pontos na escala Fahrenheit. Como assim, Leandrinho? Vem comigo. Bem, ali temos a temperatura TC, que equivale a uma temperatura em TF. 0 corresponde a 32 em F, 0 em Celsius, né? Corresponde a 32 em F, e 100 em Celsius corresponde a 212, respectivamente. Falei sobre os pontos de fusão e ebulição e temperaturas que eu não sei. Como é a regra do orelhinho e orelhão? Você vai lá na escala Celsius e faz a temperatura que eu quero saber e liga até a temperatura do ponto de fusão. E chamaremos isso de orelhinha. Aqui, não parece? Que bonitinho. Uma orelhinha. Então, a distância entre TC e 0 é o que a gente chama de orelhinha. E quem é o orelhão? É a distância exata entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Olha lá, orelhão maior, uma orelha maior, tá certo?
Leandrinho, o que a gente faz com essa orelhinha e esse orelhão? A gente faz uma razão. Orelhinha está para orelhão. Ou seja, como ficaria aqui? Orelhinha vai de 0 até TC, aquela alturinha da orelhinha. Então você pega o final menos o inicial. TC menos 0 dividido por quem? Em razão de quem? Do orelhão. Quem seria o orelhão? Final 100 menos o inicial do orelhão, que é o 0. Ah, que legal, Leandrinho. E isso vai ser proporcional a quê? Faz orelhinha e orelhão do outro lado agora. Vamos lá? Orelhinha. Temperatura que eu quero saber, que eu não tenho, na verdade, né? Em relação ao ponto de fusão. É essa alturinha aqui, ó. Que eu chamarei de orelhinha. E o orelhão? É a distância entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Olha lá. Orelhinha e orelhão. Vamos fazer a razão, então, da orelhinha pelo orelhão? Orelhinha. TF menos 32, final menos inicial da orelhinha. Agora, final menos inicial do orelhão. 212 menos 32. Pronto! Nós já estamos prontos para achar a relação entre TC e TF. TC menos 0, TC. 100 menos 0, 100. TC menos 32 sobre 212 menos 32, 180. Simplifica 100 e 180 nos denominadores por 20, chega ao 5 e o 9. Mas isso vocês já fizeram em sala de aula. Eu coloquei embaixo um exemplo com duas escalas desconhecidas, tá? Para a gente aplicar a regra da orelhinha e orelhão e ser feliz. E fazer isso em qualquer tipo de questão que relacione escalas termométricas. Vamos lá, então, vamos chegar primeiro a relação, a proporção entre Tx e Ty. Depois a gente pode até aqui, de brincadeira, fazer uma funçãozinha. Ty em função de Tx ou vice-versa, tá? Vamos lá? Vamos fazer orelhinha e orelhão? Vamos praticar? Eu tenho ali um termômetro em graus X. 10 é o ponto de fusão, 210 é o ponto de ebulição. E eu quero saber uma temperatura Tx equivalente a uma temperatura Ty da escala graus Y, onde o ponto de fusão vale 30, ponto de fusão do gelo, né, correspondente ao 10, e 130 é o ponto de ebulição da água, correspondente a 210. Tá? Não tem problema nenhum se o Y fosse construído, medido em outra coisa, outra substância, mas a questão tem que te dizer que é equivalente. 30 equivale ao 10 do X e 130 equivale à medida de ebulição do 210 no grau X. Show? Vamos lá então, vamos praticar o orelhinho e orelhão? Vamos lá. Distância entre Tx e o ponto de fusão é minha orelhinha. Distância entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão em grau X é meu orelhão. Como é que ficaria isso? É uma razão, né? Vamos botar essa razão aqui então. Pronto. Quem é a orelhinha? Tx menos 10. Final de baixo, né? Pegando de baixo para cima, menos 10, que é o inicial. E lá, o orelhão, 210 menos 10. Oh, maravilha! Isso é igual. Vamos fazer agora orelhinha, orelhão do lado do Y. Orelhinha. Ah, lá que legal, orelhinha, Leandro. Seria Ty menos 30. E o orelhão? Olha o orelhão. Deixa eu fazer do outro lado para não embolar. Oi! Olha o nosso orelhão ali. Vai de 30 a 130. Final menos inicial. 130 menos 30. Galera, pronto! Pronto. Se a questão te deu uma temperatura em X ou a questão te deu uma temperatura em Y, só substituir aí e ser feliz. Claro, com algumas regrinhas matemáticas que é bom você rever, tá? Algumas regras tem aqui no Física do Zero para Leigos e outras vocês podem buscar algum livro e algumas outras aulas aqui na internet, beleza? Vamos ver como fica então a relação de proporção? Tx menos 10 eu não posso mexer, uma letra subtraindo um número. Então eu tenho Tx menos 10 está para 210 menos 10. 200. Opa! Legal, Leandrinho. Igual Ty menos 30 não posso mexer.
é uma letra por um número. 130 menos 30, 100. Oh, maravilha! Aqui, ó. Denominador de um lado, denominador do outro. Se não está somando nem subtraindo ninguém, eu posso simplificar esses dois zeros. Perfeito? Já posso até colocar uma função aqui diretamente. Mas a expressão de proporção ficaria tx menos 10 dividido por 2 igual a ty menos 30. Fechou. Olha, mas e 1? Ô, gente, qualquer coisa dividido por 1 dá ele mesmo. Então, eu acabaria aqui. Essa é o que? A proporção. Se eu quisesse uma função, já vi isso no vestibular. Se a questão pede assim, por exemplo, eu quero ty em função de dx. Como é que ficaria? Vamos lá? Ty em função de dx. O 30 iria para o outro lado somando. Então, ficaria ty igual a quê? Ó, igual a tx menos 10. Menos 10 dividido por 2 mais 30. Acabou. Essa seria o quê? A função que representa a temperatura y em função da temperatura x. Para qualquer temperatura x, eu encontraria um valor, na temperatura y. Viu que fácil? Para que ficar entendendo proporção, tentar, meu Deus, vou usar aquele de Tales, mas e se eu colocar ali, Leandrinho, se for negativo, se fosse 0, eu tenho que colocar o 0 abaixo do 10, e aí como é que vai ficar? Porque o meu tx ficaria abaixo de 10, e corresponderia um ty embaixo do 30. Ah, meu Deus, minha orelhinha não seria mais ali a distância entre o ponto de fusão e a temperatura que eu quero saber. Galera, proporção, vocês podem relacionar em qualquer lugar ali daquele termômetro. Então, por mais que seja 0, confia em Leandrinho, eu poderia ter colocado o valor 0, tá? Ali no centro, entre 210 e 10, sem problema nenhum, que isso vai corresponder a um valor a ty, e daria igual se você tivesse colocado lá embaixo. Mesma coisa serve acima do 210. Se eu tenho a temperatura de 300 graus X, quanto corresponderia em graus Y? Eu preciso botar acima do 210? Não! Posso colocar exatamente ali para fazer minha regra do orelhinho-orelhão, que vai dar o mesmo resultado, é uma proporção. Beleza? Eu espero ter ajudado vocês. Deixem sua mensagem, qualquer dúvida. Podem me procurar também no Instagram, Prof. Leandrinho, e colocar algum exercício desse tipo para eu poder ajudar vocês. Beleza? Dica de hoje: escalas termométricas, relação de escalas, regra do orelhinha e do orelhão. Beleza? Hashtag Física na Veia, bons estudos. Até o próximo vídeo.